o Ergues nas ondas do rádio. Nós estamos aqui então com a professora Terezinha, professora de literatura, para um desafio hercúleo, né? Enorme, gigantesco. Que é falar sobre os Fernando Pessoa. Isso, né? E eu gostaria, professora, em primeiro lugar, de agradecer a sua presença. Não, e gostaria que a senhora, seu nome completo, sua formação, para o nosso ouvinte ficar conhecendo, por que a senhora foi convidada para estar aqui. Bom, então eu sou a professora Terezinha Marques, eu sou formada em literatura e língua portuguesa e brasileira e sou mestre em literatura comparada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Maravilha. Atualmente eu sou aposentada, né, do Magistério Público Estadual e sou, antes de tudo e mais do que tudo, uma apaixonada por literatura e acho que fui convidada para estar aqui exatamente por isso. Que maravilha, professora. Quando a gente fala sobre literatura, o leitor tem isso, né? Ele sempre menciona a palavra paixão. E aí as pessoas que não têm muito contato com a literatura, elas ficam sem entender muito bem como é que é essa relação. A senhora teria como explicar assim, o que é literatura? O que é essa coisa? Claro que todas as minhas falas serão aqui a partir da minha experiência, né? Claro. E a partir dos meus conceitos, dos teóricos que eu estudei e do meu acúmulo de conhecimentos. Antes de tudo, a literatura ela é arte, né? E como arte, é nela, né, em que se manifestam os sentimentos e as emoções na sua mais total liberdade. Então, a literatura ela é um processo criativo, né, onde o humano vai se manifestar, porque os sentimentos e as emoções são a maior marca do humano. Então, aí, a literatura é esta arte, né, que se manifesta através da palavra e que libera e que possibilita que o humano esteja potencialmente nas pessoas, né, em quem está por aí. E eu gosto muito, muito mesmo, já que eu vou falar do Fernando Pessoa, né, sobre o seu heterônimo Alberto Caeiro, gosto muito de não uma definição, porque o Alberto Caeiro mesmo não gosta muito que nós conceituemos, né, mas o Fernando Pessoa diz que a literatura é, como toda arte, uma confissão de que a vida não basta. Então, a literatura é como uma vida sobre a vida. E por isso ela é fundamental para todos os seres humanos, né? Porque uma vida só não basta, né? Que maravilha. Talvez por isso que o Fernando Pessoa não se bastou como Fernando Pessoa. Com certeza. E passou a ser outros. Gerou em torno de 70 heterônimos, né? Maravilhoso. E nós temos o conhecimento de 3... mas eu ainda, se fosse possível, eu gostaria de retomar a questão da literatura. E é muito importante, principalmente para o ouvinte, né? E tu perguntaste lá no início por que eu estou aqui. Então, assim, a literatura, além de ter esse conceito geral, especificamente para mim, a literatura ela é uma das formas que eu encontrei para manifestar o meu amor à vida. Né? Não foi só a minha profissão escolhida por ser professora de literatura, até porque eu acredito que literatura não se ensina. Né? E eu sigo aqui o Roland Barthes, que foi o teórico que me seduziu durante o curso de mestrado, e ele dizia: literatura não se ensina. Não é? A literatura ela é uma provocação ao sentimento, é uma provocação à emoção. E por isso ela é fundamental para todos os seres humanos, porque da forma como nós vivemos hoje em dia, quando nós levantamos de manhã, nós somos chamados a não termos a contermos as nossas emoções. Se nós temos medo, nós vamos conter o nosso medo. Se nós estamos infelizes, nós vamos ter que largar o nosso sorriso aí fora. Né? Então, neste universo em que as nossas emoções estão sendo contidas, a literatura nunca foi tão necessária como agora, porque ela é a libertação das nossas emoções, e por isso ela é necessária, né? Porque nós vivemos, e aí eu já puxo um pouquinho para o heterônimo que eu vou trabalhar, que é o heterônimo pedido aí no vestibular, que é o Alberto Caeiro, em que ele diz que pensar atrapalha muito, né? Nós temos é que sentir.
Né? Fala sobre ele, então. Ainda assim, né, quando eu ensinava os meus alunos e eles ficavam tentando encontrar respostas, eu sempre dizia, as respostas são muito menos importantes do que as perguntas. Né? As perguntas é que são necessárias que sejam feitas. E a primeira pergunta que a gente deve fazer, por que eu não posso mais sentir aquilo que está latente em mim? E a literatura vem, e a arte como um todo, né, ela vem e diz, está aqui o teu medo, está aqui o teu ódio, está aqui a tua violência. Né? E quando tu trabalhas no âmbito das sensações, tu vais aprendendo a conviver e conhecer. Né? Então, o Alberto Caeiro, né, ele é um dos 3 heterônimos mais conhecidos, como eu já disse, foi o único que teve só iniciação primária, mas, em contrapartida, ele foi considerado o mestre dos demais. Né? Ele teve uma vida curtíssima, ele viveu apenas 26 anos, e ele, como diz a professora Leila, né, num texto teórico sobre ele que ela escreveu recentemente, que é o Aquém do Eu e Além do Outro, ela diz que o Caeiro, além de ter sido considerado pelo Álvaro de Campos e pelo Ricardo Reis, que são os outros 2 heterônimos muito conhecidos, ele era considerado o mestre deles, né? O Álvaro de Campos era engenheiro, né? E o próprio Fernando Pessoa, que é o criador deste heterônimo, o considerava seu mestre. E a professora Leila diz que a grandiosidade do Caeiro é ter sido mestre de si mesmo. Olha só. Né? Ele foi mestre de si mesmo, demonstrando essa, ao mesmo tempo, incompletude do ser humano, mas a sua plenitude no aprendizado de si mesmo. É complexo e filosófico, por isso que quem vai para o vestibular tem que ter cuidado disso. O Alberto Caeiro, onde a filosofia mais plena do Fernando Pessoa se instaura. Né? A impressão que se tem é que o Fernando Pessoa, na sua humildade criativa, por isso ele é um gênio, né? Ele criou esse heterônimo, e nesse heterônimo ele colocou toda a possibilidade de filosofia que havia por trás de um simples, entre aspas, né, produtor de poemas. Espetacular. Né? Esse é fantástico. O Alberto Caeiro, quando a Rosane me convidou, eu fiquei até emocionada, né, porque eu faço umas falas aí por aí, e eu estava justamente falando sobre o Fernando Pessoa, e quando ela disse, é o Alberto Caeiro, eu disse, bom, não vou poder me negar, porque o Alberto Caeiro, ele faz parte da minha vida e das minhas paixões, né? E quando tu falaste por que a gente remete para a paixão, penso que o ser humano hoje em dia tem contido muito suas paixões verdadeiras, porque o que ele tem traduzido são as paixões produzidas por um sistema que nos leva para a solidão, para o medo, para a competição, porque a verdadeira paixão que está dentro da literatura é a paixão do amor, né? O Alberto Caeiro, ele diz que nós não precisamos viver a vida, basta amá-la, e quando nós a amamos, ela está em nós. Porque o amor é a presentificação da própria existência. Né? E o Alberto Caeiro, então, quando ele... na verdade, ele traz uma teoria que nega toda a teorização. Esse paradoxo que ele vai trazendo, né, de dizer, eu tenho uma teoria e que é a ausência da teoria. É parar de pensar, de conceituar demais. Né? O Alberto Caeiro, ele tem agora dirigido especificamente para quem vai se preparar para o vestibular, não que eles trabalhem com títulos, mas são 3 poemas, que são poemas longos. Chama-se o primeiro Guardador de Rebanhos, o segundo chama-se O Pastor Amoroso e o outro chama-se Poemas em Conjuntos. O Guardador de Rebanhos... Nós temos aí? Temos. O Guardador de Rebanhos, embora eu posso ler assim só os primeiros versos, né? Eu convido a professora Terezinha a ler um trecho do Guardador de Rebanhos e convido a todos que se dediquem tempo a frequentar a Biblioteca Municipal de Osório. Esses livros todos estão à disposição lá, porque nós aqui temos o tempo curto, né, para tanta informação, para tanta maravilha. Então nós estamos fazendo assim como os supermercados que colocam aquelas degustações na porta, né? É só uma provinha, né? É só uma provinha. Porque o Fernando Pessoa é encantador, então a gente gostaria que a senhora desse uma provinha do Guardador de Rebanhos. Então... E talvez, professora,
Primeiro o poema, mas depois, assim, devido ao nosso tempo assim reduzido, né, explicar talvez com palavras simples para o ouvinte que não tem muito conhecimento da teoria da literatura, o que quer dizer isso heterônimo? Por que a gente está falando no nome de um homem e no nome de outro? Por que a gente está falando num e por que nós estamos falando que o outro teve vida curta e que um conhece o outro e os outros dois? Isso. O que é isso? O que quer dizer isso heterônimo? Então, mas pode ser depois, vamos ver. Então, o guardador de rebanhos. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol, e anda pela mão das estações, a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se a meu lado. Mas eu fico triste como um pôr de sol. Para nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície, se sente noite entrada como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa. E é o que deve estar na alma quando já pensa que existe, e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. E eu li esse trecho tem muito a ver com a própria, o próprio conteúdo e o que eles chamam de característica, né? Que o Alberto Caeiro, ao contrário do Ricardo Reis, e aí eu já explico o que é um heterônimo, que é um outro heterônimo. O Ricardo Reis, ele é mais complexo em sua linguagem, né? O Álvaro de Campos, ele é um meio perdido. Triste como o pôr do sol. Isso. O Caeiro, ele fala do estado natural das coisas, tanto é que ele diz, e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. E aí volta aquilo, é sentir mais do que pensar. Eu não tenho que pensar que eu colhi a flor, é colhê-la e sentir isto. Quer dizer, esta é uma das características fundamentais dessa obra do Caeiro. Quer dizer, é a volta ao natural, sentir a vida sem pensar muito nela. Como eu disse antes, isso é fundamental que se registre, né? Quer dizer, pensar complica demais. E a busca do o Caeiro ele prima pela simplicidade. Quer dizer, é a simplicidade, as coisas naturais. E o que é um heterônimo? Na verdade, isso aí está a genialidade do Fernando Pessoa, que é o criador desses heterônimos. Um heterônimo não é um personagem, um heterônimo não é um pseudônimo, né? O heterônimo é uma persona. É como se esse Alberto Caeiro fosse uma produção criativa desse Fernando. Ele não só criou os seus poemas, como criou alguém que tem um nome, que nasceu, que morreu, que tinha uma profissão, que tinha uma história. Então, o heterônimo, a gente chama, e mesmo que, para quem não sabe, é a hora de aprender, né? O heterônimo é uma persona. Quer dizer, a personagem é algo que eu crio, está dentro de um livro. Essa persona, ela tinha vida própria. Né? Essa é a grandiosidade. Quer dizer, um escritor que não se bastou a si mesmo. Quer dizer, ele tem a obra do Fernando Pessoa, tem a obra do Alberto Caeiro, tem a obra do Álvaro de Campos e tem a obra do Ricardo Reis. E demais, são aproximadamente 70 heterônimos, né? E o próprio Fernando Pessoa, ele tinha uma editora, então ele criava esses personas e criava uma história sobre eles e lançava. E essa é a grande contribuição do Fernando Pessoa para a humanidade, mostrar que é possível se criar a vida, que a vida não está dada. Né? Então, para que sermos tristes, né, se nós podemos criar a vida? A gente cria a vida gerando ali, vamos dizer, geneticamente, né? Mas se pode criar a vida. E aí eu gosto muito também da Cecília, que é outra poeta que ela diz, a vida só é possível reinventada. Porque nós inventamos a vida. Todos nós, na verdade, somos um pouco Fernando Pessoa. Todos nós inventamos as nossas personas diariamente. A minha persona professora, a minha persona mãe, a minha persona amiga, né? Quer dizer, eu crio. Né? Mas, quando eu acabo me perdendo nisso, e eu posso inventar a vida de outra forma, aquela vida que fica guardada dentro de mim e que é a minha essência, e que é aquilo que realmente eu sou. Né? E o Fernando Pessoa fez isso, quer dizer, existe toda uma capacidade que eu tenho para o mundo e existe uma que é minha, que sou eu. Então tem o Fernando Pessoa, a pessoa, que é o poeta, e tem o Alberto Caeiro, que é este que vai pro vestibular. E na obra, então, essa que vai especificamente, que é o Guardador de Rebanhos, então o pessoal fique bem atento aí, que nesse conjunto desses três poemas,
o Guardador de Rebanho e o Poemas Inconclusos, eles estão praticamente na mesma linha de produção, de conteúdo, de caracterização. Eles buscam essa negação do conceito, quer dizer, ele tem um tom altamente filosófico, né? No sentido da filosofia ser a busca do saber, né? Mas principalmente ele questiona o exagero do pensar. Quer dizer, na medida em que nós pensamos muito, nós vamos nos distanciando da essência. Quer dizer, o estado natural do ser humano é simplesmente ser. Quando nós pensamos, tanto é que ele diz, o guardador de rebanhos, os rebanhos são as ideias. O poeta é aquele que guarda as suas ideias. Guarda as suas ideias para quê? Para tentar contê-las, para que possa fluir a emoção diante da convivência com elas. Né? E no Pastor Amoroso, que é o poema que está aí também proposto para o vestibular, o Pastor Amoroso é onde ele se sente apaixonado, e neste momento aparece um objeto do amor, e esse objeto do amor dispersa-o um pouco da percepção, e ele diz que ele passa a pensar com o coração, quer dizer, ele volta a pensar, e esse pensar é muito preocupante para o Alberto Caeiro. Toda vez que nós pensamos, nós nos afastamos da vida natural e da simplicidade. Inclusive, uma das temáticas do Guardador de Rebanhos, como a professora disse aqui, né? É impossível trabalhar o Alberto Caeiro em 20 minutos. O Alberto Caeiro é um curso inteiro, né? Então, assim, nesse Guardador de Rebanhos, há um momento em que eu perdi um pouco o fio da... Não, você estava falando sobre o ser mais do que pensar. Isto, o sentir. Não, é o sentir. A importância de fluir. É o sentir, porque o pensar nos aprisiona e nos coloca dentro de uma prisão, né, de conceitos e de valores. Professora, eu vou lhe interromper um pouquinho. Pois não. Porque nós estamos, assim, com essa situação de apresentarmos o mundo em 5 programas. Sim, tá ok. E nós temos, assim, mais... a nossa tarefa aqui é mais de fomentar, não é? Mais de fomentar, incentivar e provocar o nosso ouvinte para que ele vá e procure. Isso de que o jovem não gosta de ler, ou de que o jovem não vai ter sensibilidade para entender um Fernando Pessoa, isso aí é um preconceito em cima de uma riqueza de sentimentos e sensibilidades. Há um jogo, por exemplo, uma brincadeira que houve uma época que era moda, agora, como eu me afastei um pouquinho do ensino médio, eu estou mais dentro da academia, eu não sei se eles continuam, mas era uma paixão, que era o RPG, que é um jogo justamente de assumir o personagem. Então, as personagens, elas são dadas as características, e sobre elas são dadas as características, mas aí cada um vai ter que assumir aquela personagem e tomar as decisões do jogo como se fosse ela. Então, se um jovem tem capacidade para entender isso, Sim. e assumir, né, a personalidade de um ser que foi inventado para uma brincadeira, por que ele não vai ter sensibilidade para entender uma obra como a da grandeza do Fernando Pessoa, que fala, talvez, sobre tudo que está inquietando, né, o ser humano em qualquer idade, porque hoje em dia vestibular não é só o jovem. E nós comentávamos que essa questão do vestibular parece assim que vai ser uma punição, né, pode parecer uma punição o camarada ter de ler um livro desse, mas acreditamos que independente de passar ou não no vestibular, isso aí é um objetivo. O importante é o processo. Quer dizer, no momento que a pessoa se predispõe a ler todas essas obras selecionadas pela URGS, ela sem dúvida se tornará uma pessoa. E devem diferente. agradecer pela oportunidade de conhecer o Alberto Caeiro. Claro que a leitura orientada é muito melhor. E por isso que eu, enquanto professora, sempre me senti essa ponte entre, quer dizer, as emoções que estão na arte, que estão na literatura, e as desemoções que às vezes nós somos obrigados, e que o estudante traz para a sala de aula, e que o professor tem esse papel de resgatar. E eu tenho absoluta certeza que todos os jovens têm condições de entender o Alberto Caeiro, principalmente porque o Alberto Caeiro fala exatamente daquelas ansiedades que nós todos temos, que é
esse esvaziamento do excesso de ordens e normas que nos colocam e que nos tiram o gosto de viver. Quer dizer, o Alberto Quairo, ele grita pela liberdade do sentir. Então, eu sei que eu gostaria de encerrar a minha fala lendo também só mais um finalzinho do Guardador de Rebanhos, porque ele é altamente explicativo para tudo que nós conversamos sobre o Alberto Quairo. E o fundamental nesse entendimento é a concepção filosófica que ele vai trazer diante do que os outros heterônimos trouxeram. Professora, então eu vou lhe propor, já vou fazer o agradecimento, e aí nós encerramos assim, com o poema e colocamos a canção que a senhora escolheu. Tá, ok. Tá? Então, agradeço a professora Terezinha, sua presença, aposentada jamais. Jamais, jamais. Sempre, lendo muito, desesperadamente. Sempre atuando. E nós estamos aqui na Rádio Momento FM 98.1, Rádio Comunitária, apoiando esse projeto da UERGS, da Biblioteca Municipal de Osório. Agradecemos e encaminhamos então o final desse bloco com Alberto Quairo, o Guardador de Rebanhos. Isto. Creio no mundo como no mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência é não pensar. UERGS nas ondas do rádio.